Ora, imaginem lá esta situação. Estava no telefone, fazia um telefonema e do outro lado da linha, uma voz. Uma voz serena, uma voz tranquila. Uma voz que agradece a chamada e aguarda pacientemente. Pronta para escutar. Pronta para ouvir. E durante 30 minutos, todas as palavras que eu dissesse iam ser acolhidas, ouvidas, sem julgamento, sem conselhos, sem qualquer comentário. Durante 30 minutos. Falava. E do lado de lá apenas um ouvido compassivo, um ouvido atento. E tudo isto apenas por $10. Bem, este foi o anúncio que foi colocado num jornal nos Estados Unidos. E, à primeira vista, podia parecer isto chega à burla. Era ou não era? Desconfiados, como nós somos portugueses, se alguém nos dissesse isto, mas sabem, a verdade é que este anúncio lá no jornal teve clientes. E esta organização, ou este indivíduo que pôs este anúncio, ele chegou a receber entre 10 a 20 chamadas por dia. Se vocês fizerem as contas, durante um dia eles tiveram que estar a ouvir gente durante quase 10 horas. Sem comentários, apenas em escutar. Boa tarde a todos. Graça e paz. E hoje eu gostava de falar-vos e refletirmos juntos e partilhar a palavra sobre o tema da solidão. É um tema que não é muito atraente, não é? Quem é que gosta de ouvir falar de solidão? Poderá até, porventura, ser doloroso, mas é um assunto que, tal como outros, ainda que nos doa, temos que tratar dele e temos que falar dele e temos que saber como a Bíblia se posiciona relativamente a esta questão. Porque a solidão é transversal. Ela não ataca ricos e vai atacar pobres. Não. Independentemente da condição social. Ela não ataca só os mais velhos. Ela ataca também os mais novos. E cada vez mais. Existe mesmo até alguma dificuldade em definir solidão. Sabem porquê? Porque a solidão é sentida e vivida por quê? Por quem a sente. E nós às vezes somos muito pródigos em dar exemplos ou conselhos aos outros porque nós estamos a passar pelas situações. Mas, se calhar, às vezes, aquilo que era necessário era tampouco um pouco de empatia. E, porque todos somos diferentes, nós sentimos, assim, a solidão de forma diferente. E desde já é preciso nós fazermos uma diferença. É que uma coisa é nós falarmos de solidão, outra coisa é falarmos de isolamento, que é diferente. Há pessoas com suas características de personalidade, são mais reservadas, gostam de falar menos, só gostam mais do seu cantinho, mas não é deste tipo de diferença que eu estou a falar. Estou a falar da solidão que magoa, da solidão que dói. E pode até criar-se um ciclo vicioso entre o isolamento, que é físico, e a solidão, que é um sentimento, uma emoção interior, se quiser. Porque às vezes as pessoas isolam-se porque se sentem sós e porque estão sós, sentem solidão. E há mesmo quem sinta solidão quando tem companhia. Mesmo no meio das pessoas. Mesmo no meio de um grupo de amigos aparente, pode haver solidão, ainda que eles tenham acompanhado. Aquilo que é chamado para identificar como a solidão acompanhada. Porquê? Porque não se sente integrado. Porque não se sente participante de alguma coisa. Porque, apesar de estar com gente, não vive a circunstância. Não vive com aquela gente e sente-se então colocado à margem. Mas independentemente das considerações que nós possamos fazer sobre a solidão, uma coisa nós de certeza que vamos estar
concordantes e concordes, se quiserem, é que a solidão magoa, a solidão dói. A solidão dói. E todos nós sabemos isto, porque, por exemplo, nas prisões, quando um preso se porta mal, qual é o pior castigo que ele sofre numa prisão? Ele vai e é enviado para a chamada solitária. Porquê? Isso não é apenas para que ele não possa causar perturbação. É não, porque a solidão é uma forma de castigo no nosso sistema prisional. Então, é, de alguma forma, presente que nós podemos ser confrontados com a solidão. E se tu hoje, que aqui estás, tu dizes, olha, este tema não é para mim. Eu quero te dizer, este tema é para ti, sabes porquê? Porque tu estás rodeado de pessoas que estão a viver em solidão. E talvez tu não estejas a experimentar isto, mas uma coisa eu sei que tu conheces um vizinho, uma amiga, que pode estar a passar por solidão. Quando eu estava a vir por aqui, eu vim com a minha esposa e de repente nós vimos a descer, vimos em direção à igreja e de repente vejo um carro parado e a minha mulher, olha, para, está ali uma senhora que caiu. Então, eu parei logo o carro e vou emprestar auxílio àquela senhora. Ela tinha tropeçado, ela tinha batido com a cabeça, a nuca estava cheia de sangue, a minha mulher percebeu primeiro, uma poça de sangue ali, os carros entretanto param e sabem daquelas coisas que é preciso alguma coisa, mas não peças. É preciso alguma coisa, mas não peças. Eu deixei o carro, obviamente, como imaginam, não muito bem estacionado. É uma pessoa que vem e estava com a dificuldade de passar. Olha, não se importa dar um jeitinho ao carro. Olha, senhora, estou a tentar aqui prestar assistência ao lugar ao 112 para chamar o INEM para esta senhora, está bem? É esta frieza perante o sofrimento alheio que nós vivemos. Depois, quando a senhora recobrou um bocadinho os sentidos e estava mais atenta e mais desperta, entretanto, uma vizinha que vem a descer em direção a ela. E ela olha assim pelo canto do olho, cabeça toda cheia de sangue dela, entretanto está assim sentada e diz ela, lá vem aquela. Vizinha. Eu perguntei, a senhora vive sozinha? Vive sozinha. Tenho uma filha? Tenho uma filha, mas ela mora mais ali em cima. Então vamos ligar, tenho uma ela, tenho. E outro rapaz tinha parado no meu carro, ligou para a filha, chamamos a filha. Gente a passar indiferente. Mas aquela própria senhora, que vivia ao lado de alguém, qual foi a primeira reação? Que ela até precisava de assistência, embora ela não quisesse muito, ela dizia, lá vem aquela. Casa com casa, porta com porta. Vivemos isolados. E mais do que isso, às vezes vivemos solitários. E vocês todos recordam-se, de vez em quando vão aparecendo notícias de que passados semanas, passados meses, há idosos que são encontrados já sem vida. Viviam sozinhos, morreram sozinhos. Não tinham ninguém a quem pudessem chamar auxílio. Mas às vezes por culpa deles, porque o vizinho do lado é aquela que lá vem. Isto acontece não apenas nas aldeias, desenganem-se, mas cada vez mais nos centros das cidades. E a pergunta que podemos colocar é: nós estamos a construir uma sociedade mais humana ou, antes, pelo contrário, mais desumana? Porque temos cada vez mais recursos para estarmos ligados uns com os outros. No entanto, vivemos cada vez mais sós. E com a evolução das redes sociais, vocês sabem que é fácil nós nos ligarmos uns aos outros, não é? Então, quem tem mais de 80 anos, que está sempre no Facebook, como algumas pessoas que eu conheço, e não aponto o dedo, e depois estão sempre a perguntar: olha, esta mensagem é para mim ou não é para mim? Sabe? E depois respondem a quem não devem e recebem respostas de quem não deve, enfim. Mas pelo menos estão aparentemente ligadas. Mas o problema é este, é que nós estamos cada vez mais em rede, mas cada vez mais estabelecemos vínculos, ligações fortes, que estão alicerçadas não apenas no virtual,
mas no real. Esse é outro drama que já vos falei aqui há um tempo, em que nós dedicamos mais esforço e tempo e energia a relacionar-nos com gente que está longe e aquele que está perto à nossa mesa, nós estamos a descurar. Mas essa é outra realidade também que nós vivemos. E esta realidade da solidão não é propriamente nova. E como é que alguns têm lutado para tratar o assunto da solidão? Bem, se, por mais ou menos definição, a solidão é este sentimento interior de dor, de sofrimento subjetivo, então, isto acontece quando eu estou isolado. Problema, como é que se resolve? Se eu tiver gente, a coisa vai se resolver. É ou não é? Como é que muita gente está a resolver o problema da solidão? Achando que acrescentando gente à sua vida vai deixar de estar sozinho. E deixa-me dizer, isto é o meu. Não é por tu acrescentares mais gente à tua vida que tu vais resolver o teu problema de solidão. E esta realidade nós encontramos descrita na Bíblia, sabem? Também na altura vocês recordam-se de uma mulher que tem uma conversa com Jesus. Nós encontramos isto lá no Evangelho de João. E Jesus, propositadamente, sem que aquela mulher esperasse, vai a um poço e vem aquela mulher para tirar água. E na conversa de Jesus com esta mulher, vocês recordam-se qual era a condição dela. Ela já tinha tido 5 casamentos. Já estava num 6º relacionamento. Porquê? Eu creio que esta mulher era profundamente solitária. E ela procurava nas relações uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. 5 mais uma, 6 a caminho, para acabar com a solidão, para sentir a companhia de alguém, para eventualmente até se sentir amado. Tinha funcionado? Não tinha funcionado. Então esta mulher vem e vem o quê? Para tirar água. Porque a solidão torna-nos sedentos. Torna-nos ávidos e desejosos de água. De água que possa saciar a nossa alma. Que possa refrigerar ou refrigerar o nosso interior. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço algumas pessoas que têm saltado de relacionamento em relacionamento para resolver o seu problema de solidão. Eu conheço alguns. Alguns casam para não se sentirem sozinhos. Vai resolver o problema? Não vai. Não vai. Porque acrescentar pessoas à nossa vida, por si só, tão somente, não vai resolver o problema da solidão. E alguns poderão argumentar, bem, não é só acrescentar gente, é preciso acrescentar as pessoas certas. Bem, vamos ver o que é que a Bíblia diz e vamos olhar para uma experiência de Jó. Sabe o que é que Jó dizia em determinada circunstância lá no capítulo 16, 20? Ele dizia o seguinte: os meus amigos são os que zombam de mim. Então Jó, então não precisas de gente à tua beira para te confortar, para te consolar. O que é que ele dizia na sua experiência? Era que os seus amigos zombavam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Então nós pensamos que são os outros que vão resolver o nosso problema de solidão. É o meu. É o meu. Primeiro, porque não vai ser. E à partida nós estamos a criar expectativas nos outros que não vão corresponder e estamos a criar uma tensão e uma carga aos outros que eles próprios também não são merecedores. É uma carga legítima. E todos nós conhecemos aquele tipo de gente que quando se liga a nós parece que são lapas. É ou não é? Sabe o que é que são lapas? Aqueles molúsculos, acho que são molúsculos, ali que se agarram ali às pedras da praia de Salgueiros, quando dizia que aquilo é bem bom, já comeram lapas? Bem bom, bem bom. Mas há aquela gente que se agarra de tal maneira, porquê? E não quer agarrar porquê? Porque acha que se estiver sozinho não vai estar bem, porque não consegue viver com a sua própria identidade e fica ali agarrado aos outros. Eu pergunto a cada um de vocês,
É bom ter gente agarrada, necessitada emocionalmente, constantemente à nossa volta? Não vai ser. E há este entendimento de que são os outros que vão então resolver os nossos problemas. Não vai ser. Não vai ser. Quando um primeiro problema, que é a raiz de toda a solidão, não estiver resolvido. As pessoas vão ser importantes? Vão. A igreja local vai ser importante? Vai. Já vamos ver daqui a pouco. Mas se primeiro nós não entendermos que o problema da solidão não é um problema social, não é um problema emocional, mas ele é um problema espiritual, nós vamos estar a procurar soluções erradas em gente que não nos pode valer. O que é que a Bíblia diz sobre a solidão? Bem, conforme eu vos dizia lá no início, este é um tema que pode eventualmente ser doloroso. Eu sei que alguns de nós têm passado por momentos difíceis de perdas. Estão de luto. E quando isso acontece, o sentimento de solidão pode ser real, pode ser crescente. Mas eu não quero pôr uma carga desnecessária de maneira nenhuma. Mas quero ver o que é que a Bíblia diz sobre esta circunstância. Porque nós, quando percebemos que, de facto, o problema da solidão não é social, não é emocional, mas é espiritual, nós podemos lidar com o isolamento, com a perda daqueles que nos eram queridos, de uma forma diferente. Então, o que é que, à luz da Bíblia, nós podemos entender? É que, efetivamente, a solidão é, então, um problema espiritual e a solidão reflete a separação. A solidão é a dor da separação. E a primeira referência que nós encontramos no texto bíblico, alguma coisa que não era bom, sabe onde é que é, não é? Logo no livro do Gênesis. Primeiro livro do Gênesis. Nós podemos encontrar que alguma coisa não era bom. E quem é que diz que alguma coisa não era bom? O próprio Deus. Curioso, não é? Deus identificou solidão. Nós encontramos isto lá no capítulo 2, se quiserem abrir comigo, é fácil, lá no versículo 18. E se vocês estão disponíveis para memorizar versículos, este é um versículo fácil de memorizar. Então diz o seguinte: e disse o Senhor Deus, é Deus a falar, capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então o que é que nós temos aqui? A identificação do próprio Deus, que no processo de criação que ainda não tinha terminado, ele percebe que ainda há alguma coisa que precisa ser construída e adicionada, porque a criação ainda não estava completa. E diz: far-lhe-ei uma adjutora que esteja e assista como diante dele. A criação não estava completa. E Deus diz, quando olha para o homem: não é bom que o homem esteja só. E uma das coisas que é importante, desde já nós lembramos, tem a ver com a própria natureza de Deus. Nós temos que nos lembrar o quê? Que o único Deus que é vivo e que é verdadeiro, que a Bíblia nos fala, é um Deus que existe em três pessoas diferentes e distintas. Não são três deuses, mas é três números. Aquilo que nós comumente chamamos de Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabem? E alguns infantilmente pensam que Deus criou o homem porque se encontrava só. Já ouviram isto? Aliás, nós até eventualmente temos uma música que erradamente cantamos: olha, Deus criou porque não tinha ninguém para amar. A Bíblia não fala disto. Deus basta-se a si próprio. Não é o homem, Deus que precisa do homem. É o homem que precisa de Deus. E mesmo antes da criação, Deus já estava rodeado de seres celestiais. Os anjos já existiam. Então, às vezes nós olhamos para o homem e há uma música que diz que o homem era o pináculo da criação. É a maioria das outras. O homem, o pináculo. Não é. O homem não é o pináculo da criação. O homem faz parte da criação, o homem é importante da criação, sim. Foi ao homem que Deus entregou o domínio sobre toda a sua criação, sim. Mas o homem não é a centralidade da Bíblia sequer.
Então o homem precisa de Deus, não é Deus que precisa do homem. E uma das coisas que nós vemos também é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então isso significa o quê? Que pela característica de Deus, conforme eu dizia que Ele é Deus, não, isto fala-nos do quê? Que o homem foi criado para o relacionamento, para se dar com outros. Não para viver como ermita, não para viver isolado dos demais, fechado sobre si próprio, não. O homem foi criado por Deus para se dar e abrir aos outros. Para viver em comunidade. E nesse viver comunitário, e nesse viver com os outros, esta relação que ele estabelece com os outros seria necessariamente a consequência da sua própria relação com o Deus que ele tinha criado. E esta é a dimensão da criação, esta é a dimensão daquilo que Deus identifica como sendo mau, mas que Deus resolveu. Não é bom que o homem esteja só. E como é que Deus resolveu o problema? Fácil, já lembro, não é? Dando-lhe a possibilidade de se relacionar com outro ser humano. Temos Adão, temos Eva. Um homem ou uma mulher. Não um quase homem, não outro homem, não um trans-homem, pan-homem, o que quer que quiseres chamar. Um homem, uma mulher, ponto. E tudo o que se passe, além destas duas condições de identidade de cada um de nós, é perverter a verdade. E a essência de quem nós somos. A imagem, criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus resolveu o problema da solidão do homem lá no início. Em Eclesiastes 4, 9, 10, 4, 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. E veja que mais uma vez o escritor inspirado por Deus, ele dá esta nota da dificuldade de quem vive só. E depois continua, pois que não haverá outro que levante, e se alguém prevalecer contra um dos dois, resistirão, que o cordão de 3 dobras não se quebra. Tanto parece. Então Deus, para resolver o problema da solidão de Adão, deu-lhe um animal de estimação. Foi? Um lulu, um gatinho, um peixinho no aquário, um periquito, periquito. Não? O que é que Deus deu? Sabem quantos hoje estão à procura de resolver a sua solidão, não como outro ser humano, seja ele virtual ou seja lá o que for, mas como um animal de estimação? Porque se sentem sós. Quantos, porque vivem isolados, para resolver o problema do seu isolamento, ligam a televisão de manhã à noite, não estão a ver os programas, mas apenas estão a ouvir ali alguém a falar, para não se sentirem sozinhos. Conhecem alguém? Ou o programa da rádio. Meu irmão que dizia: oh Senhor, tu fazes alguma coisa da minha mulher, porque ela parece uma honrada aos meus ouvidos. Meu nome é extraordinário. Quantos procuram em subterfúgios analgésicos para resolver o problema da sua solidão? Com as drogas, com os vícios. Porquê? Porque se sentem sós. E porque procuram escapar à sua solidão. Então nós, olhando para aquilo que Deus fez, da forma como Deus agiu perante a identificação e resolvendo o problema da solidão, nós percebemos que resolveu com 3 entidades. 3 intervenientes. Deus, Adão e Eva. Mas veio um problema. Foi o problema do pecado. E o problema da solidão tinha sido resolvido por Deus. Até o momento que o homem pecou, o pecado causou uma separação terrível entre o Deus que era Criador, o Deus que estava no dia a dia com o homem,
e causou a separação. Porque o pecado efetivamente afeta a relação entre os seres humanos. Nós fomos ler no livro de Gênesis que a determinada altura o homem e a mulher passaram a ter vergonha um do outro. E começaram a inventar a roupa. Imaginem agora quem quer viver no paraíso sem roupa. Há várias coisas que eram boas no paraíso. E acreditem, se calhar sem sapatos não era assim tão bom. Mas isso é só eu. Mas havia coisas muito boas no paraíso. E uma das coisas, eu alguns não rir, é verdade, porque não havia vergonha. Viviam longe. O calor era interessante, não precisavam de roupa e não tinham vergonha um do outro. Isto falava o quê? De complicidade entre os dois. Então o pecado afetou a relação entre homem e mulher. E também, e mais do que tudo, a relação com Deus. E quando eles percebem e pecam, o que é que acontece? Eles escondem-se de Deus. A relação tinha sido quebrada. E ainda hoje, a dor da solidão que o homem sente é exatamente o reflexo desta separação. E o império da solidão passou a vigorar. Então, qual foi a solução novamente que Deus teve para a solidão? Deus deixou o homem a viver eternamente só? Não, ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Porque Deus, na sua graça, Ele providenciou novamente a solução para a solidão. Isto só foi possível quando a relação que se havia perdido com Deus foi novamente restabelecida. Quando o relacionamento que tinha sido quebrado pelo pecado foi restaurado. E onde é que isto foi resolvido, meus caros? Na cruz. Na cruz. Foi na cruz que foi resolvido o problema da solidão, com a entrega do Senhor Jesus por cada um de nós. 1 João, capítulo 2 diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sabe uma coisa? O Evangelho que está por aí ser pregado, com o qual eu não me identifico de maneira nenhuma, é que Deus morreu por alguns. Deus não morreu por alguns. O Senhor Jesus não morreu por alguns. Melhor dizendo. O amor de Deus é universal, a salvação é universal. Se todos a recebem, é diferente. Mas a salvação é para todos, porque Deus ama todos. Porque ama todos. Porque reparem, a desgraça que seria se Deus não amasse todos. Porque qual é o mandamento de cada um de nós, do Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o teu próximo? Então, se Deus te ia escusar de não amar todos, porque é o que Ele me ia dizer a mim para não amar o meu inimigo? Não podia. Mas porque Ele diz que ama todos, nós somos chamados a amar todos também. E Ele é a propiciação dos nossos pecados. Agora vejam o que é que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos. Estamos a falar de sexualidade lá em Marcos 15:33. Querem abrir comigo? Vimos que Deus identificou, antes da criação terminar, que havia alguma coisa que não estava boa, que era a solidão. Resolveu este problema da solidão, ficou resolvido até o momento em que o homem pecou e novamente causou separação com aquilo que tinha criado e a solidão veio. E agora, em Marcos 15:33, nós vemos como é que Deus toma as rédeas novamente e resolve o problema da solidão. Diz o seguinte: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzido é: Deus meu, porque me desamparaste. Uma das coisas que nós temos que perceber é que no plano de Deus para a salvação da humanidade, para a tua salvação, para a minha salvação, incluiu um tempo de profunda solidão que foi infligido a Jesus. Por isso ele aqui clama, ele brada, ele diz: Deus meu, porque me desamparaste.
É isto que o texto nos fala e nos descreve ou não? É isto que vocês têm à vossa vida? Porque me desamparaste. Então houve este momento de suprema solidão do Filho de Deus. Sombrio, profundo, que Jesus departou. E naquele momento que nós não conseguimos compreender, naquele momento horrível, naquele momento de extrema solidão, Jesus foi abandonado por Deus. E talvez tu te sintas só e solitário, mas eu quero te dizer que Jesus experimentou a suprema solidão. E o fez e o suportou porque te amava. Porque te amava. Deus meu, porque me desamparaste. Independentemente de todas as considerações que nós possamos ter sobre esta expressão de Jesus, uma coisa nós percebemos: é a dor de Jesus aqui. Sabem, quando Jesus está a ser pelejado pelos romanos, Jesus queixou-se? Não. Quando sentiu a cruz a ser colocada nos seus ombros, ele abriu a sua boca e queixou-se? Hoje mesmo? Não temos juízo. Quando os escravos lhe foram colocados nas mãos e nos pés e aquela cruz foi levantada, ele queixou-se? Não temos registro. Mas quando ele se sentiu só, ele clamou, ele gritou, ele disse: Deus meu, porque me desamparaste. Eu quero te dizer que quando sentires a dor da solidão, eu quero que saibas que Jesus sabe exatamente como tu te sentes. Ele se identifica com o teu estado, com a tua vivência, com a tua experiência de cada dia. Ele foi desamparado para que nós pudéssemos ser amparados pelo Pai. Sabem, nós, em boa verdade, nós somos uma espécie de bebés crescidos. Aqueles que já foram pais, vocês tentem se lembrar quando a criança nasceu, nos primeiros meses. Lembram-se das noites? Lembram-se das noites? A barriguinha estava cheia. A fralda estava limpa. Não lhe doía rigorosamente nada à criança. E durante a noite... Porquê? Porquê? Não lhe doía nada. Estava satisfeito. Porque quando acordava o bebê, ele não via ninguém ao lado dele. Ele sentia-se só. E berrava, à espera de quê? De receber colo. E nós somos estes bebês. Nós somos estes bebês que precisamos de ter colo e receber colo. De receber cuidado, de receber amparo. E nós só vamos parar de berrar e só vamos descansar verdadeiramente no colo de Deus. Vejam o que Salmo 68:5 diz. Venham comigo. Salmo 68:5. O livro de Salmos é fácil de encontrar. Vá lá. Vá logo no meio da Bíblia. Salmo 68:5 diz o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. E no versículo 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em milhões nas janelas e vivam em terra seca. Deus faz que o solitário habite em família. O que é que está a dizer? Olha, se tu disseres só, Deus quer te dar uma família. Se tu achas que não pertences a lado nenhum, porque é um dos sentimentos que está aqui envolvido na solidão, é falta de o sentido de falta de pertença, de estar integrado em alguma coisa,
Deus quer te dar uma família. E vejam agora o que é que diz em Isaías 40:11, que é uma expressão muito ternurenta. Sabem, alguns já têm ouvido dizer que não gostam muito de ler o Antigo Testamento porque vemos um Deus muito forte, muito juiz, muito a castigar muito. Mas vejam o que é que diz no Antigo Testamento, em Isaías 40:11. Diz o seguinte: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Que imagem é que Deus tu tens? Do Deus que está distante, que está sempre pronto a castigar, ou do Deus que está sempre pronto a escutar, a acolher, a receber? Diz-nos então o texto: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. É este Deus que dá colo, para quem gosta de colo. É este Deus que dá o abraço. É o Deus que estende a mão para levantar, que nós encontramos na Bíblia. É este Deus que te ama a ti e que me ama a mim. E é curioso que o próprio Senhor Jesus usa também a expressão numa parábola de um pastor. Nós encontramos lá em Lucas capítulo 15. Venham comigo. E há quase como uma repetição desta imagem de um Deus que procura, que busca e que trata das suas ovelhas. Lucas 15, 3 diz o seguinte: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros. E rejubilando e chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É um texto que nós conhecemos. Sim? Este homem que tem 100 ovelhas e de repente há uma que se fica desgarrada, se perde no caminho e fica só. E nós vamos gostar de nós olharmos para este texto e pudéssemos olhar para esta ovelha solitária, esta ovelha que, por razões que nós não sabemos, que o texto já nos diz, quis seguir outro caminho. E quando olhamos para esta única ovelha, sabem, nós temos aquela expressão em português que é a da ovelha ronhosa. Não é ranhosa, é ronhosa. Ou então a ovelha negra, essa família. E parece que esta ovelha não é a ovelha choné, não é a ovelha choné. Não, esta ovelha que perde noção, interesse, desejo, está com as outras. Perde o desejo de ter a proteção do seu pastor. É uma pergunta que eu gostava que pudéssemos fazer. Não sei se vocês já pensaram nisto. O que é que levou esta ovelha a deixar de querer estar com as outras? Ele levou a uma situação de efetiva solidão. Nós podemos tirar isto do texto, que 99 estava de um lado e apenas uma estava do outro. Podemos levar a pensar várias possibilidades que podem ter acontecido, uma ou simultaneamente. Primeiro, talvez por curiosidade. Talvez ela tivesse tido vontade de experimentar coisas diferentes e novas. Talvez ela desejasse o novo. Isto por si só é mau? Não. O problema é que foi uma curiosidade. Ou quando existe uma curiosidade que é desleixada, ela ficou exposta ao quê? Ao perigo. Porque uma ovelha só não se pode proteger muito bem dos seus predadores. E talvez como esta ovelha, ao ser movida por uma curiosidade, muitos continuam a querer cheirar o lixo para saberem que cheira mal. Eu não sei se vocês
já tiveram a expectativa de ir ao caixote do lixo, abrirem a tampa, que cheirinho bom. Acontece isto. Ou vão à tampa do esgoto e tiram. Cheira bem ou cheira mal? Cheira mal. É preciso eu entrar na lama para saber como vou sujar. Sabem, mas há muitos a viver a vida que parece que precisam de sentir o cheiro do lixo, da esterqueira, se sujarem a sua vida para perceber, afinal isto cheira mal. Talvez tenha sido esta a condição desta vida. Talvez. Sabem? Não é preciso meter aquele pensamento no caixote do lixo para saber que ele cheira mal. Porque quem brinca com o pecado, queima-se. Quem não leva o pecado, o seu pecado, não dos outros, o seu pecado, a sério, queima-se. Por isso é que na oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, como modelo, ele diz: perdoa as nossas falhas, as nossas traições, as nossas dívidas, os nossos pecados. Ele faz isto para quê? Para nós possamos ter noção do pecado. Bem, curiosidade, desorientação. Talvez uma outra razão possa ter sido levado esta ovelha a perder-se. E cada vez vos digo que hoje é muito fácil nós desorientarmos. E às vezes é bastante assustador ver a bússola moral daqueles que se dizem cristãos. Sabem o que é uma bússola? Sabe? Para que é que serve a bússola? Para nos dar a indicação do norte. O norte magnético. E é bom que nós saibamos posicionar-nos, orientarmos numa sociedade que está a destruir cada dia os valores que a Bíblia apresenta. E é impressionante ver como alguns têm se tornado débeis, assimilando os valores do mundo e não os valores da Bíblia. Desorientação. Talvez a ovelha se tenha desorientado. Talvez ela tenha dado ouvido a vozes que não devia. Talvez outras vozes que no meio da voz do pastor que a chamava e guiava tenha ficado para segundo plano. Talvez. E por isso ela acabou sozinha. Por isso ela acabou perdendo-se. Talvez ela se tenha extraviado por motivos externos. Talvez tenha visto alguma coisa a brilhar que lhe tenha chamado e captado a atenção. Deixa-me dizer isto. Se tu pensas que o pecado se vai apresentar na tua vida como uma coisa má, não vai. Porque o pecado tem a aparência de bem e de bom. E vai satisfazer a tua carne, não tenhas dúvidas. Então, como o sábio povo português diz que nem tudo o que reluz é ouro, esta é a realidade que nós somos chamados a olhar para o pecado. Talvez ela tenha sido influenciada por alguma coisa que a tenha chamado a atenção para ele. Talvez ela tenha sido por simplesmente egoísta. Ia com as outras, viu um pasto bem verdejante, viu uma poça de água que estava cheia de sede, e em vez de estar com as outras, não, isto agora é para mim. Elas que vão, mas eu vou ficar aqui a comer. Não quis estar com as outras, quis duvidar da provisão do seu pastor e foi à procura de outro pasto. Talvez. Ou talvez tenha sido mesmo teimosia e rebeldia. E tenha dito, não, olha, eu não quero nada. Eu quero discernir e distinguir eu próprio, quero ter as minhas experiências, quero seguir no meu caminho, fazer a minha vontade. Ter os meus planos. Está em Bíblia, alerta-nos, em Provérbios, capítulo 14 e 12, que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, nesta ovelha perdida, nós podemos encontrar várias causas possíveis
outras tantas que vocês podem imaginar. Mas sabem, independentemente da causa que tenha levado esta ovelha a tornar-se só, isolada das demais, há uma realidade que o texto nos demonstra, que é o quê? É que Jesus foi à procura. É que o pastor foi à procura da ovelha. Independentemente se ela era teimosa, independentemente se ela se distraiu, independentemente se ela se desorientou, Jesus foi à minha procura e está à tua procura. Porque para isso ele veio, por isso ele se deu a si mesmo, por isso ele ainda hoje te procura. Apocalipse 3:20 nos lembra: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ele procura-nos. Ele procura-nos porque deseja estar connosco à mesa. Ele procura-nos porque deseja estar próximo. Ele procura-nos porque nos ama. Ele procura-nos porque ele quer ser real na nossa vida. Entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Jesus fez-se presente, faz-se presente ainda hoje. E se ele se fez presente e fisicamente, materialmente visível, se quiser, há 2000 anos atrás, com os seus discípulos, então todos aqueles que se cruzaram com ele e o conheceram, mesmo antes de ascender aos céus, Jesus teve um cuidado. Sabem que cuidado foi? Foi dizer aos seus seguidores que eles não ficariam sós. Jesus, quando foi à cruz, resolveu o problema da separação, o problema da solidão que por aí vinha da separação com Deus. E depois ele descendeu aos céus, mas antes de ir, ele disse o quê? Olha, eu vou, mas não vos vou deixar sós. E diz-me que nós lemos isto em 14:16 do Evangelho de João. E o que é que ele disse? Ele disse que o Espírito Santo viria. E diz-nos então no texto: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque Jesus não queria que tu vivesses a tua vida sozinho. Fisicamente ele não está, espiritualmente está. Mas tu tens, se tu dizes que és discípulo de Jesus, que és filho de Deus, tu tens o Espírito Santo em ti. Para que Para que não experimente solidão, nem te sintas tão pouco desamparado. Efésios 1:13 e 14 e o 15 também diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ou também crido, está-se a falar relativamente à fé em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. E por isso ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Tens então o texto que nós fomos selados com o Espírito Santo. A marca da tua vida é a marca do Espírito Santo em ti. A Bíblia nos diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Também em João 16:7 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou e enviarei. E depois acrescenta, no versículo 8 do capítulo 16 de João: e quando ele vier, convencerão do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que não cai em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não vejo mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo que opera e realiza e convence cada um que é pecador. Não é a igreja, não somos membros individualmente, é a ação do Espírito Santo que convence da realidade da justiça e que demonstra também o juízo vindouro que espera para aqueles que vivem sem Ele. Mas também é este Espírito Santo que Jesus prometeu que viria e que veio, que constrói o sentimento de pertença.
e há bem pouco tempo atrás vos falava. E nos dá então esta perspectiva de quê? De que somos membros de um corpo. 1 Coríntios 12:13 diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo. Então, este sentido de pertença que cada um de nós tem é, ou deve ser, um dos objetivos que a igreja local deve estar preparada para defender e para construir. O que é que eu quero dizer com isto? Dá para perceber? É que a principal razão que eu identifico para estes movimentos nómadas de evangélicos que andam a saltar de igreja para igreja e que está a crescer, porque é que acontece? Por falta de identificação com a causa, com a visão do corpo. Com falta e sentido de pertença. Porque é que alguns chegam e vão? Não se identificam. Têm que se identificar, não sei, isso é com eles. Mas uma coisa eu sei, é que nós como comunidade, como igreja local, temos esta responsabilidade de construir o sentimento de cada um de nós que aqui está hoje, e os outros que não estão, sobretudo, continuam a ter esta ideia de que são membros de alguma coisa que é do corpo, que é a igreja, que é a noiva de Cristo. E quando se pega a noção de pertença, é só saltar. É só saltar. Raramente, verdadeiramente, as pessoas mudam de igreja por problemas doutrinários. Raramente hoje em dia. Porquê é que as pessoas saltam de igreja? Porque perdem o sentido de corpo e de pertença. Mas, por outro lado, se nós percebermos que esta falta de sentido de pertença é um dos motivos causadores de solidão, então, o que é que nós temos que fazer, nomeadamente com aqueles que não estão? Com aqueles que não podem estar, porque estão numa cama no hospital, porque já não podem sair de casa. E aqui nós percebemos a importância do ministério essencial da Igreja, que é o da visitação. E para já, deixem-me já dizer, isto é o ministério da Igreja, não é o ministério de direção da Igreja ou da equipa de ministerial ou da equipa de liderança. Se nós achamos que os nossos irmãos que não têm vindo há meses, há anos, porque não podem estar fisicamente, que disposição nossa é que nós temos para alimentar o seu sentido de pertença, que é a designação dos nossos. Visitando. Telefonando. Perguntando como é que estás. E não fazer aquelas perguntas. Podes ajudar em alguma qualquer coisinha? Mas diz-me que não. Como aquela que ainda há pouco nos falava. Tiago 1,7 diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se em contra a unidade do mundo. Se nós queremos que as pessoas continuem a ser e a viver as suas vidas, ainda que isoladas, mas que não se sintam sós, nós que somos corpo de Cristo como igreja, temos esta responsabilidade de lembrar aos nossos irmãos que eles também são uns nossos porque foram selados com o Espírito Santo. Mateus 25:36. Estava nu, vestiste-nos. Adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Vou terminar. E vou-vos ler um poema que vou tentar declamar com contenção. Diz o seguinte: na vastidão silenciosa da solidão, o coração humano ansiava por união. A dor da separação de Deus, o Criador, pecado, o abismo, a angústia sem pudor,
Mas Deus, em sua graça e amor divino, olhou para o homem e ouviu o seu destino. Não suportou vê-lo aflito e sozinho. Decidiu resolver o problema, ajoelhado no caminho. Enviou o seu filho em forma humana. Jesus, o Emmanuel, a esperança insana. Nasceu como um menino na fria manjedoura, trouxe consigo a cura, a paz, a doce ternura. Na cruz Jesus levou nossos pecados, quebrou as correntes, os laços amargurados, ressuscitou triunfante sobre a morte, reconectou nossa alma à sua eterna sorte. E no Espírito Santo, Divino e Consolador, encontramos o sentido, o calor do amor. Ele habita em nós, nos traz a pertença, nos faz parte da família da divina herança. O poema continuava, mas vou terminar por aqui. Se há aqui alguém que se sente solitário, eu quero te dizer, não há razão para isso. Deus quer estar perto de ti. Quer estabelecer um relacionamento de proximidade contigo, para que tu nunca te possas sentir só. Abre a tua vida, o teu coração, a tua mente para Ele. Arrepende dos teus pecados que te impedem de relacionar com este Deus que é santo. E toma posse da vida abundante, que se passa por viver uma vida também em comunidade. E eu quero dizer também, se há aqui alguém que se sente solitário, é a nossa responsabilidade como igreja trazer presença e consolo a quem está só, se sente só e não apenas isolado. E que, pela graça de Deus, nós possamos ser agentes de consolo e conforto para aquele que está só, para que possa tornar a ter a alegria da salvação, conforme o salmista nos ensinava. Porque quando nós somos de Deus, a salvação que Ele opera em nós traz alegria, traz descanso e traz esperança. E que Deus nos possa ajudar nesta visão.